revelado 7 maneiras como fiéis cometem pecados ocultos todos os dias sem saber do perigo sagrado. Maria, uma devota fervorosa, sempre acreditou que, por trás das paredes simples da igreja de São Benedito, onde ela cresceu, existia algo sagrado e poderoso. A fé que a rodeava, no entanto, nunca foi suficiente para afastar as sombras que sombriam seu coração. Certa madrugada, enquanto o vento gelado assobiava rude pelas frestas da casa, Maria acordou com uma sensação de desespero. Seu pai estava gravemente doente, e seu espírito aflito começou a questionar: minhas orações estão sendo ouvidas? Na penumbra, entre sussurros e lágrimas silenciosas, ela sentiu um profundo vazio que ameaçava consumir sua fé. Juntamente com Pedro e João, ela se dirigiu à igreja, onde as velas tremulavam, como se dançassem ao som de uma melodia celestial. Uniram-se em fervorosa oração, clamando por um milagre. E naquele momento, uma luz brilhante surgiu na porta da igreja, iluminando os rostos dos fiéis. Uma sensação de calor invadiu o local, como se anjos estivessem presentes, e um suspiro coletivo de esperança ecoou. Mas no âmago de Maria, as dúvidas persistiam. Ela ouvia a voz da sua insegurança indagando: por que Deus não responde? Assim, enquanto a semana avançava, pequenos pecados ocultos começaram a se revelar. Durante o mutirão de ajuda a uma família carente, Maria ficou horrorizada ao testemunhar um egoísmo disfarçado de um ato de generosidade. Aquilo a fez refletir: e se eu também estiver na mesma situação? Que tipo de fé eu estou vivendo? Uma nuvem de desânimo pairou sobre seu coração, afastando-a da luz que a rodeava. Na vigília da igreja, ela encontrou um novo pastor, Lucas, que com olhares penetrantes falou sobre as fraquezas humanas que todos costumam esconder. Reconheçam seus pecados ocultos, ele disse. E Maria sentiu como se cada palavra fosse uma seta perfurando sua alma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele momento de revelação, a mão de Deus parecia tocar sua consciência. Maria sentiu um calor intenso no peito, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ela finalmente percebeu que a cura que ela tanto pedia tinha que começar dentro dela. Em meio à oração, seu espírito foi renovado. Um clamor interno brotou, um desejo de entregar suas dores e se reconciliar com a comunidade. Com um coração quebrantado, as palavras escaparam de seus lábios. Senhor, ajuda-me a me purificar. Quando virou-se para os irmãos na fé, eles estavam com os olhos brilhando, sentindo a mesma presença. Sua fé agora era um convite, e juntos uniram-se em oração e jejum. Em um clímax que ecoou pelo ar, Maria viu seu pai acordar, saudável, como se uma onda de vida o tivesse alcançado. A esperança irrompeu como um incêndio no coração de cada fiel, e a pergunta ecoou no íntimo de Maria: quais outros pecados ocultos ainda precisam ser reconhecidos antes que a verdadeira cura chegue? Maria, agora cheia de renovada esperança, caminhava pelos corredores da igreja com um coração pulsando de fé. As palavras do pastor Lucas ainda ressoavam em sua mente. Reconheçam seus pecados ocultos. Era um lembrete que parecia ecoar não apenas para ela, mas para todos que buscavam a luz em meio à escuridão. Enquanto ajudava a limpar o altar,
Seu olhar se deteve nas velas acesas. Naquela dança tranquila das chamas, ela viu seu sofrimento, suas dúvidas e a beleza da fé que ressurge após a tempestade. Sua mente, no entanto, não conseguia se afugentar das muitas perguntas que a assombravam. Por que tantos ainda permaneciam cegos para a verdade? O que mais precisaria se revelar em sua alma? Esse dilema acabou sendo respondido no dia da próxima reunião de oração. A presença de Deus se manifestou de maneira forte e clara durante aquele encontro. Os fiéis estavam ali, cada um deles carregando suas próprias cargas, suas batalhas silenciosas. Maria olhou em volta e percebeu que talvez todos estavam enfrentando a sombra dos pecados ocultos que ela havia notado. Durante os cânticos, algo no ar parecia mudar. O espírito fluiu como um rio que lavava tudo à sua volta. Uma das irmãs, Ana, levantou-se com a voz trêmula e começou a compartilhar sobre sua luta interna. Falou sobre como, apesar das boas ações, seu coração estava repleto de ressentimentos e egoísmo. À medida que falava, os olhos de Maria se encheram de lágrimas, pois sentia a dor refletida em sua própria vida. Com coragem, Maria também se levantou, e em meio àquelas palavras reveladoras, confessou suas inquietações. Contou sobre a dificuldade de amar plenamente, de perdoar genuinamente. Imediatamente a atmosfera se transformou. Outros começaram a se levantar, um após o outro, cada um fazendo suas próprias declarações. A vulnerabilidade se fez um poderoso portal de cura, e a igreja que antes pulsava de temor tornou-se um espaço sagrado de acolhimento e amor. Lucas, assistindo à movimentação, percebeu que um novo capítulo estava prestes a começar. Ele declarou: Deus está fazendo algo grande entre nós. Hoje, somos chamados a deixar nossas máscaras e permitir que a luz penetre nas áreas mais sombrias de nossos corações. Intensamente, ele convidou todos a se unirem em círculo, segurando as mãos uns dos outros. Um clamor suave, mas profundo, começou a se levantar. As vozes se entrelaçaram em um canto de entrega e rendição. Quando a oração chegou ao clímax, Maria sentiu algo extraordinário. A luz nascia dentro dela como uma chama, queimando as incertezas e medos. Era a presença de um Deus que não condenava, mas em amor, chamava cada um de volta para casa. O globo de luz ao seu redor crescia, envolvendo todos os presentes. As respostas que faltavam pareciam emergir daquele lugar. Mas enquanto uma alegria inesperada enchia os corações, uma sombra se aproximou, trazendo uma inquietação diferente. Um murmúrio começou a correr pela congregação. Olhos de temor se viraram para a porta, onde uma figura conhecida havia chegado. Quem seria essa pessoa que poderia desviar o foco da inegável transformação que estava em andamento? Apesar da luz intensa, uma pergunta pairava no ar. Essa nova presença traria bênçãos ou desafios imprevistos? Maria segurou a mão de Pedro, sentindo a ansiedade percorrer seu corpo. O que o futuro reservava? O murmúrio de inquietação aumentou, como se a própria igreja estivesse respirando um ar tenso. Maria sentiu seu corpo encolher sob o peso de uma ansiedade estranha. A figura à porta era Carlos, um ex-irmão da congregação que havia se afastado há algum tempo. Sua presença era envolta em rumores e inseguranças. Havia cometido erros que são sussurrados de canto a canto, e agora ele parecia hesitante, mas determinado. Os olhares se entrelaçaram, divisões surgiram em corações antes unidos. Enquanto alguns levantavam a voz em acolhimento, outros murmuravam recriminações. O clima rápido entre clamor e dúvida fez o ambiente vibrar. Maria sentiu que a luz que antes brilhava tinha um novo desafio pela frente. Lucas interveio, quebrando o silêncio crescente. Com uma voz firme, ele disse:
Aqui todos nós buscamos a mesma graça. Ninguém está isento do amor transformador de Deus. Vamos acolher Carlos, não como um julgamento, mas como um irmão que retornar. A fé de Maria se fortaleceu momentaneamente. Era fácil falar do amor quando tudo estava em harmonia. Mas e quando os pecados se manifestavam pela dor de outras pessoas? Ninguém estava livre de falhas, e a verdade era que todos, de um jeito ou de outro, enfrentavam suas próprias sombras. Carlos então começou a se aproximar. Maria notou a tensão nas linhas do seu rosto. Não se tratava apenas de um homem deslocado, mas de um irmão que carregava cicatrizes invisíveis. Ao dar um passo à frente, ele quebrou o silêncio. Eu cometi erros, fui desonesto e, mais do que tudo, perdi a fé em mim mesmo. Mas, por favor, ouçam-me. Eu quero encontrar o caminho de volta. As palavras dele tocavam fundo. E Maria se lembrou da própria luta em confessar sua dor. A verdadeira coragem não estava apenas em falar sobre a luz, mas em encarar os medos e falhas uns dos outros. Ana, com mais uma vez a voz embargada, levantou-se e disse: Carlos, todos nós estamos aqui por nossas próprias batalhas. Ninguém é perfeito, mas Deus nos ama e nos chama para um novo começo. Estamos juntos nessa jornada. À medida que cada um começava a abrir seu coração, a tensão na sala mudou. A luz parecia se expandir outra vez, mostrando que o encontro de dois mundos, o da fé e o da fragilidade, era um testemunho poderoso. O amor seria a ponte para unir os que estavam perdidos. Maria viu lágrimas em muitos rostos, inclusive no de Carlos. A vulnerabilidade, a mistura de dor e esperança, gerou um novo tipo de conexão. Aquela confiança era contagiante, e aos poucos, cada membro da congregação começou a compartilhar suas próprias lutas, como se o Espírito estivesse abrindo os portões de um novo entendimento. Porém, no fundo do seu coração, uma voz questionava: seria essa revelação de amor suficiente? E se, ao abrirem suas fragilidades, mais feridas emergissem? Essa nova fase traria cura ou mais divisão? Enquanto Maria pensava nisso, olhou para Carlos, que agora chorava livremente, e soube que algo profundo estava mudando. Então, no auge da intensidade, um estrondo inesperado ecoou de fora da igreja. Uma voz gritou por socorro, a congregação se voltou e um novo desafio se apresentava. O que estava acontecendo lá fora? Seria a luz que irradiava de dentro da igreja capaz de enfrentar a escuridão que se aproxima? O eco do estrondo ainda reverberava nas paredes da igreja, enquanto todos se voltavam para a porta. O coração de Maria acelerou. A adrenalina pulsava em suas veias. Aquela sinalização de socorro ressoou como um chamado divino. Um convite a não apenas olhar para dentro, mas também para fora, para o mundo além daquelas paredes sagradas. Quem está lá fora? Perguntou um membro da congregação com a voz trêmula. Ninguém ousava se mover, como se o medo houvesse paralisado seus corpos. A atmosfera, que havia começado a se aquecer com a luz do acolhimento, agora parecia coberta por uma sombra inquietante. Carlos, que tinha encontrado alguma forma de acolhimento entre os presentes, deu um passo à frente, sua expressão agora mais determinada do que antes. Deixe-me ir. Talvez eu possa ajudar. A coragem brotava de seu coração ferido. E Maria percebeu que aquele momento transcendeu não apenas a sua luta interna, mas a de todos que estavam ali. Espere, interveio Ana com um olhar preocupado. Precisamos estar juntos, não sabemos o que está acontecendo lá fora. Ela puxou Carlos pelo braço, mas havia uma chama de resoluta determinação em seus olhos. O amor que havia surgido momentos antes parecia testado diante do desconhecido. Lucas, percebendo a tensão, levantou sua mão. Vamos ficar em oração. Se algo ou alguém está em perigo, a luz de Deus pode nos guiar. Assim, a congregação se formou em um círculo, unindo as mãos, e em um murmúrio de súplica, as vozes começaram a subir em harmonia. Senhor,
traga paz e proteção, que a tua luz brilhe neste momento. Enquanto a congregação orava, Maria sentiu uma corrente pulsante de energia divina começando a fluir entre eles. A presença do Espírito Santo parecia palpável, fortalecendo cada um com um senso de unidade. Olhou para Carlos, que tinha se transformado naquele breve espaço de tempo. Ele não era mais o homem dividido, mas alguém que agora tomava sua posição para enfrentar a escuridão. Um som de passos apressados se aproximava e a ansiedade era quase ensurdecedora. Com o coração em punho, todos se prepararam para o que estava por vir. O puxar da porta revelou a figura trêmula de um jovem. Ele estava ofegante, os olhos arregalados e a cara marcada de medo. "Me ajudem!" ele gritou, a desespero transparecendo em sua voz. "Um grupo está atacando a nossa comunidade. Eles estão..." Não conseguia completar a frase. O medo o dominava antes que pudesse explicar. As palavras dele eram um apelo a algo mais profundo, um convite para que os fiéis se erguessem em resposta ao chamado de Deus. Carlos imediatamente se adiantou, seu coração pulsando com compaixão. "Eles estão ferindo pessoas por aí. Vamos, precisamos levá-los para dentro. Aqui todos são bem-vindos." A convicção em sua voz era contagiante. Maria sentiu um frio na barriga, mas aquilo não era só medo. Era a certeza de que o amor que havia brotado dentro da igreja agora deveria se manifestar em ações. Cada um começava a se mover. A unidade se transformava em um corpo em movimento, em busca de amor, em ação. O medo poderia estar ali, mas como a luz, o amor estava se expandindo, invadindo cada espaço escuro. Assim, a porta se abriu mais uma vez, e todos os olhos estavam voltados para o exterior, onde a verdadeira luta se desenrolava. Como eles enfrentariam este desafio? Seriam suas vozes de amor e compaixão fortes o suficiente para derrotar a escuridão que se aproximava? E, principalmente, estariam eles prontos para o que a luz pedia deles? A luz nascia, mas a luta ainda estava por vir. O barulho lá fora crescia e a tensão era palpável, quase como uma neblina pesada envolvendo a igreja. Maria, que até então se sentia confusa, começou a sentir uma profunda clareza. Ela viu que, naquela hora, a fé não poderia ser um mero conceito, mas uma força motriz. Uma força que mobilizava, que unia os corações e preparava-os para o que estava por vir. "Corram! Precisamos agir!" Carlos gritou novamente, sua voz quebrando o eco da sala. Maria sentiu aquela determinação se infiltrar em sua própria alma. A coragem dele despertou algo forte dentro dela. O amor que antes parecia uma ideia abstrata, agora pulava como uma chama viva, pronta para queimar tudo que estivesse pelo caminho. Ana não hesitou. "Vão buscar os outros. Se alguém está ferido, precisamos de todos." Com isso, um grupo se irradiou da congregação, enquanto alguns permaneceram em oração. Em cada rosto havia uma mistura de medo e esperança. Enquanto os que foram em busca de socorro desapareciam na escuridão, Maria e Ana se mantinham juntas, em uma união silenciosa que dizia mais do que palavras poderiam expressar. O jovem ainda estava ali, pálido e tremendo. Você não entende. É um grupo grande. Eles seguem em gangue e muitas pessoas já estão machucadas. Cada sílaba que saía de sua boca carregava um peso maior que o anterior. A preocupação dentro de Maria crescia, mas ao mesmo tempo uma confiança divina começava a preencher seu ser. "Com o Senhor ao nosso lado, não temos que temer", Lucas proclamou, levantando a voz em uma oração fervorosa. As palavras dele ressoaram, como um hino que ecoava pelas almas presentes, reafirmando a fé de cada um ali. As mãos que se uniam ao redor do jovem eram como âncoras de esperança, segurando-o firme, enquanto o mundo lá fora dançava sobre as bordas da calamidade. Com uma última olhada na porta, Maria se lembrou do amor que emanara nos momentos antes da tempestade.
Aquilo havia sentado uma base sólida dentro dela. Sabia que o amor era um ato, e naquele instante a ação mais profunda era a de ir ao encontro do sofrimento. Se muitos estão feridos, vamos levá-los para cá. Vamos abrir nosso coração e nossa igreja para todos. Que a luz que brilha em nós ilumine a escuridão que se aproxima. O eco de sua voz encontrou ressonância na congregação. Não era só uma declaração, era uma convocação. O temor estava sendo transformado em ação. Gradualmente, mais e mais pessoas começaram a entrar. Cada rosto exibia histórias de dor e perda, mas também lacrimejavam com a esperança que se cultivava entre eles. Uma mulher idosa se apegou a Ana, soluçando enquanto um jovem se inclinava para ajudar um amigo machucado. O ambiente, que antes era exclusivamente o sagrado da igreja, agora estava impregnado da presença da comunidade, todos unidos pelo amor e pela necessidade. Maria sorriu ao ver cada um lutando para se unir e se proteger ao mesmo tempo. O medo não tinha poder sobre eles. O amor estava se espalhando e em cada palavra de conforto que trocavam, o seguro do Senhor se fazia mais evidente. Porém, no fundo, Maria tinha uma pergunta persistente que não saía de sua mente. Se ainda havia alguém lá fora, aqueles que não conheciam o amor naquele momento sagrado, como poderiam ser alcançados? O que fazer sobre aqueles que permaneciam do lado de fora da segurança da luz? Mais uma vez, confiou que a resposta viria de um lugar bem mais profundo e divino. Ao olharem para a janela, uma sombra se movia na luz do luar. O que será que estava vindo em sua direção? A sombra na janela começou a se definir, um contorno indistinto que parecia hesitar diante da luz da igreja. Maria sentiu que seu coração disparava. A expectativa misturada a uma adrenalina incontrolável a levava a questionar: quem seria? Um irmão ferido? Ou um agente do caos que buscava semear mais dor? Deus, dá-nos discernimento, murmurou Ana ao seu lado, apertando a mão de Maria. Havia uma tensão no ar, como cordas prestes a se romper, e todos ali podiam sentir. Quando a figura finalmente penetrou um pouco mais na luz, Maria pôde ver. Era um homem jovem, roupas rasgadas e um olhar que refletia o medo mais profundo. O grupo ali presente ficou em silêncio, observando com cuidado. "Oh, por favor, me ajudem!" Ele implorou, a voz trêmula, quase um sussurro. Sua respiração estava acelerada e a voz mal conseguia emitir os sons em meio à agitação de seus pensamentos. Carlos, sem hesitar, deu um passo à frente. "Entre! Você está seguro aqui!" Ele gesticulou e o jovem hesitou, mas logo avançou buscando abrigo na luz que emanava da congregação. "Você se machucou?" Ana perguntou preocupada. O novo visitante olhou para suas mãos, manchadas e suadas, e sacudiu a cabeça, confuso. "Não. Eu vi o que fizeram com os outros. Não é só uma gangue. Eles estão em toda parte. Estão caçando. Se você estiver com eles, não há onde se esconder." Ele balbuciou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. As pessoas na igreja se entreolharam, a preocupação crescendo. Embora estivessem ali, unidas pela fé, a realidade externa parecia um enorme desafio. Maria lembrou-se das palavras de Lucas, ressoando em sua mente. Não tinham que temer, pois o Senhor estava com elas. "Vamos fazer uma oração por ele", sugeriu um homem idoso, posicionando-se ao lado do jovem e estendendo as mãos. "Deus nos deu poder sobre a opressão", disse ele, enquanto outros rapidamente se juntavam, formando um círculo em volta do visitante. Maria sentou-se, colocando a mão sobre o coração apertado. Ela sentia a fervorosa conexão de cada oração. Um clamor coletivo ecoava na sala, intensificando a atmosfera. O amor que antes se manifestava nas palavras, agora se transformava em uma onda poderosa de manifestação da fé. De repente, o jovem começou a chorar em alta voz, como se a pressão do mundo estivesse sendo aliviada. "É um peso tão grande",
ele exclamou, e na sua sinceridade, Maria viu refletido o sofrimento de muitos. Ao mesmo tempo, a luz que preenchia a igreja estava se tornando a esperança que poderiam levar a outros ainda escondidos nas trevas. Então, o homem jovem fez uma confissão inesperada. Eu sou um deles. Fui forçado a entrar, mas não queriam que eu estivesse aqui. Eu sou testemunha do que acontece, mas não consigo mais suportar. Por favor, ajudem! Um silêncio tenso recaiu sobre a multidão, enquanto Maria sentiu um arrepio na espinha. Alguém estava infiltrado na sua proteção. Essa revelação trouxe novas perguntas e uma urgência ainda mais palpável de ação. Mas o que isso significava para o futuro da igreja? Se ele realmente estiver no meio deles, qual será o nosso papel? Vamos deixá-lo aqui ou arriscar e aceitá-lo entre nós? Maria pensou, suas emoções em alvoroço. O temor e a fé dançavam juntos no coração de cada um ali, criando um espaço sagrado e ao mesmo tempo vulnerável. A hora do agir se aproximava, e cada um sabia que decisões precisavam ser tomadas. A sombra se movia por trás da porta fechada, e Maria sentia que algo importante ia acontecer. Quem mais estaria à espreita? Os olhares dentro da igreja se tornaram um mar de emoções. Uns demonstravam misericórdia, outros desconfiança. O jovem, ainda em lágrimas, aguardava a reação e, no fundo, clamava por compaixão. Maria, sentindo o peso daquela situação, ficou parada, como se o tempo tivesse parado. A nossa luta não é contra carne ou sangue, começou o homem idoso em alta voz. Aquele lembrete reverberou no ar, como um som ecoando dentro daquelas paredes, trazendo um pouco de paz. É contra os poderes, as autoridades e as forças espirituais que operam nas trevas. Ana, ao lado de Maria, apertou a mão dela. Precisamos orar, Maria. Deus pode fazer algo se nos unirmos em crença. Maria acenou, seu coração pulsando com novos sentimentos. Se o jovem se tornava uma ponte entre os dois mundos, seria necessário estender essa mão de acolhimento. Vamos fazer isso, ela disse finalmente, decidida. Um grupo de fiéis começou a orar, cada um compartilhando palavras que eram quase como flechas de luz, atingindo o coração do jovem. Deus, quebra as correntes que o prendem, pedia uma mulher com a voz firme. Traga liberdade e paz sobre ele, clamou outro com fervor. O jovem escutava, e a expressão em seu rosto começou a mudar. Ele estava sendo alcançado por aquelas orações, sentindo um amor tão forte que parecia palpável, como se cada palavra fosse um bálsamo curativo. De repente, um murmúrio começou a se espalhar pela congregação, à medida que as pessoas levantavam as mãos, não só pedindo ajuda, mas também declarando a vitória divina. Diante daquela fervorosa conexão, Maria se lembrou de como muitas vezes as sombras mais densas não eram apenas de fora, mas também de dentro. Nós também temos sombras que podem estar ocultas, pensou. Estamos prontos para confrontá-las? Enquanto a atmosfera da igreja se tornava mais intensa, o jovem finalmente levantou a cabeça. Eu não sou só um informante, posso ajudar vocês. Existe algo planejado, algo que está prestes a acontecer. Eles se aproximam, estão se unindo. É pior do que pensam. Uma onda de inquietação passou por todos. Alguns começaram a olhar uns para os outros, reconectando-se com a realidade do perigo iminente. Maria se perguntava, como assim eles se unindo? Carlos, que estava ao lado, tomou a palavra. Se o que você diz é verdade, precisamos nos preparar e unir nossas forças. Nossos inimigos não podem prevalecer. Precisamos ser um só coração e uma só alma. Antes que a conversa pudesse avançar, um estrondo no exterior interrompeu o momento. As portas da igreja tremeram com a força do impacto e um grupo de homens desconhecidos apareceu, espreitando através da janela. As sombras deles eram longas e ameaçadoras, lembrando a todos do que estava em jogo. Eles estão aqui!
A voz trêmula do jovem ecoou no silêncio da sala. Vocês precisam agir agora! Maria sentiu um frio na espinha. Seu coração acelerou ao absorver a gravidade da situação. Havia uma necessidade urgente de união. A expectativa do futuro parecia incerta, mas uma coisa era clara. O tempo da ação tinha chegado. Maria se reuniu a todos em um círculo novamente. Elas não enfrentariam a escuridão sozinhas. O que era necessário agora eram decisões firmes e uma fé inabalável. Vamos clamar a Deus, Ele é nossa fortaleza, gritou com a voz determinada. Enquanto as vozes se erguiam em una, algo na atmosfera começou a mudar. Uma luz mais intensa parecia fluir da janela, enquanto uma presença divina envolvia cada um ali. Era o momento de decisão e, ao mesmo tempo, de revelação. Mas, à medida que a oração aumentava, o que estava prestes a acontecer se tornaria uma prova de fé, uma batalha que exigia mais do que nunca. Quem realmente estava ali para lutar ao lado deles? E de que lado a verdadeira força se revelaria? Nesse momento de tensão, Maria percebeu que a fé estava em jogo e que algo extraordinário poderia se desdobrar diante delas. A atmosfera na igreja era pesada, mas também vibrante, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. As mãos levantadas clamavam por um milagre, e o som das vozes unidas se transformava em uma sinfonia de esperança. Não podemos nos deixar levar pelo medo, Carlos exclamou, enfrentando a escuridão que se aproximava. Ele buscava fortalecer os corações aflitos ao seu redor. Deus é conosco, Ele nos dará força, vamos resistir. A voz do jovem, agora mais firme, se destacou entre as orações. O que eles planejam vai além do que podemos imaginar, mas não cabe a nós temer, e sim agir. Com fé e coragem, podemos mudá-los de ideia. Maria sentiu que cada palavra proferida carregava um peso de verdade. Elas não estavam apenas orando para afastar um mal exterior, mas também para fortificar suas almas, preparar seus espíritos para aquilo que estava prestes a acontecer. Poderia a ousadia dessas orações realmente alterar o rumo da batalha? A luz que penetrava pelas janelas parecia agora pulsar, criando sombras dançantes nas paredes da igreja, uma luta evidente entre a luz e as trevas. Os fiéis começaram a se mover, formando um círculo mais apertado, como um escudo humano, unidos em defesa não apenas do jovem, mas de seus próprios corações e vidas. Deus, envia a tua força agora, clamou Ana com voz elevada, e as palavras dela foram seguidas por um coro de améns e concordâncias fervorosas. O ruído lá fora se intensificava. Vi o rosto do jovem mudar de expressão novamente, refletindo o peso e a esperança em seus olhos. Eles não só vêm em busca de conflito, mas também para testar a nossa fé. Precisamos mostrar a eles quem somos. Precisamos invocar o poder de Deus com a certeza de que somos mais do que vencedores. Maria se sentiu tomada por um fervor renovado. Como poderiam ser vencidos se tinham a verdade do Senhor em suas vidas? Com um coração pulsante, ela fez um convite. Vamos declarar vitória. Vamos acreditar em algo maior do que nós mesmos. Enquanto isso, as sombras em frente à igreja se aglomeravam, como se fossem puxadas por um vento sombrio. Um silêncio tenso caiu por um momento, antes que a porta se abrisse com um estrondo ensurdecedor, revelando figuras sombrias, os rostos encobertos, mas os olhares fixos e ameaçadores. O tempo parecia parar. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não por medo. Era a expectativa de um milagre. As palavras fervorosas de oração se encorajaram, ressonando como um cântico que simplesmente não poderia ser parado. Deus, somos teus filhos e estamos aqui para lutar. A figura que liderava os homens deu um passo à frente, um sorriso distorcido nos lábios. Vocês acham que podem resistir?
O próprio céu vai se afastar quando a verdade de quem vocês realmente são se revelar. Como se houvesse sido acionado por aquela provocação, os corações da congregação começaram a pulsar juntos. Maria viu a determinação nos rostos ao seu redor, corajosos e firmes, prontos para lutar, prontos para descobrir sua verdadeira força. "Chega!" gritou um dos homens com um semblante decidido. "Nossos inimigos ousam desafiar não só a nós, mas ao próprio Deus. Vamos! O Senhor é nosso refúgio." À medida que o clamor aumentava novamente, Maria sentiu uma onda de energia divina se espalhar. Elas estavam prestes a não apenas confrontar a escuridão, mas a deixar que a luz de Deus se manifestasse de forma poderosa. Mal sabia ela que o que estava prestes a ocorrer mudaria tudo. Não só para eles, mas talvez para aquelas histórias que a criação não havia testemunhado em séculos. No entanto, no fundo de sua alma, Maria se questionava. Estávamos realmente prontos para o que viria a seguir? A expectativa no ar era palpável, e cada um ali sabia que a batalha precisava ser travada. Mas estariam preparados para a verdade que a força de Deus revelaria? As portas da igreja pareciam rachar sob a força do que estava prestes a se desenrolar. As sombras que se aglomeravam do lado de fora, animadas por intenções sombrias, pairavam sobre todos como um manto pesado. Mas, no interior, um espírito de resiliência começava a tomar forma. As vozes fervorosas unidas em oração se transformaram em um clamor protocolar, como se os céus estivessem ouvindo cada súplica. "Deus, não temos medo!" gritou um dos homens com o peito estufado, determinado a deixar claro que a fé era seu escudo. Ele se voltou para a congregação, uma chama ardente em seu olhar. "Não estamos sozinhos, quando consensual e destemidamente pedimos pela proteção dele. Somos como muralhas de esperança contra qualquer tempestade." Maria olhou para Carlos, que estava ao seu lado. Os olhos dele refletiam a luz e a determinação, e Maria se sentiu aquecida por aquela presença familiar. Ela sabia que aqueles momentos difíceis poderiam galvanizar a fé deles, mas também poderiam trazer à tona as dúvidas que muitas vezes permaneciam ocultas. Poderia cada um ali confrontar a escuridão que não só ameaçava a igreja, mas também a verdade nas profundezas de suas almas? Enquanto o ar quente parecia vibrar com a expectativa, um dos homens de rosto encoberto começou a avançar, sua voz ríspida rompendo o silêncio. "Vocês pensam que têm poder, mas estão cegos. A verdadeira batalha não está aqui fora, mas dentro de cada um de vocês. Quais são os segredos que escondem, as fraquezas que reprimem, o que realmente sabem sobre sua própria fé?" Maria sentiu um frio na barriga. As palavras do homem pesavam como pedras, provocando um eco em seu interior. Cada um ali lutava em mais de um sentido. Era uma luta emocional e espiritual. Uma batalha contra imaginações e dúvidas que se espelhavam em seus próprios corações e mentes. "É verdade", gritou Ana, encorajando os outros. "Nós temos nossas lutas, mas juntos podemos vencer. Precisamos ser sinceros uns com os outros e com nós mesmos. Precisamos de liberdade, que os nossos pecados ocultos sejam expostos à luz, que a verdade nos faça livres." A ideia de revelar o que estava escondido era aterradora. Maria não pôde evitar de pensar nas fraquezas que ela própria guardava, os receios, as dúvidas que se escondiam nas sombras de seu coração. Era difícil se despir de tais armaduras, mas, à medida que a coragem coletiva aumentava, Maria sentiu um mover sutil em seu espírito, um chamado a abrir mão do controle e confiar na luz de Deus. "Deus é luz, e nele não há trevas", anunciou Carlos, sua voz alta e clara ecoando na igreja. "A nossa força vem da verdade. Levante-se, Deus. Exponha o que precisa ser exposto. Traga à tona tudo que ao seu olhar não serve mais." E assim, em uma troca elétrica de energias, a congregação começou a adorar de forma ainda mais intensa.
As vozes se misturaram em um clamor quase uníssono, um pedido por coragem para enfrentar tanto a ameaça externa quanto as lutas internas que muitas vezes carregavam. O chão tremia sob os pés da fé renovada. A figura sombria, perplexa, hesitou por um momento. Havia algo diferente na atmosfera. O medo estava se dissipando, e a luz que emanava da determinação dos fiéis começou a brilhar de forma poderosa. Mas a tensão continuava. A realidade da batalha ainda era palpável e ameaçadora. As sombras do lado de fora não tinham sido dissipadas. Ao contrário, pareciam hesitar num estado de expectativa. O líder das figuras encapuzadas se ergueu com uma expressão mais severa. Vocês ainda não entenderam. A verdade pode doer. Estão prontos para encarar essa dor? O que vocês farão quando suas próprias máscaras caírem? Maria sentiu que aquela pergunta martelava em seu coração. Que máscaras ela usava? O que mais poderia estar escondido em seu próprio ser que a afastava da verdadeira liberdade em Cristo? O que se seguiria a essa revelação seria uma escolha essencial. O clima tornou-se ainda mais carregado, a tensão subiu na sala, e a atmosfera parecia atrasar o tempo, como se o momento estivesse prestes a se desdobrar. Maria sabia que a luta não era apenas pela sua fé, mas também pela revelação de cada coração ali presente. Eles estavam prestes a descobrir o que significava realmente estar à luz. Estariam realmente prontos para enfrentar a dor e a liberação que viriam com a verdade? E que transformações ocorreriam quando a luz finalmente iluminasse tudo que estava escondido nas sombras? A resposta estava prestes a se revelar. O clima na igreja estava carregado de expectativa, cada coração pulsando em sincronia. Maria se via envolta em um redemoinho de emoções, esperança, medo, determinação. A presença divina parecia dançar pelo ar enquanto a congregação se unia, preparada para o que estava à frente. As palavras do homem encapuzado reverberavam como um gongo sagrado, desafiando-os a confrontar suas verdades mais profundas. Sim! Exclamou Carlos, erguendo a voz. Estamos prontos para enfrentar qualquer dor que vier. Estamos aqui não apenas em nome da fé, mas em nome do amor. Se a verdade é o que nos libertará, que venha a luz. Com um clamor fervoroso, os fiéis se uniram em um coro poderoso. Suas lágrimas eram de entrega, de dor e também de esperança. Maria sentiu uma onda calorosa inundar seu ser. A luz que emanava das orações tornava-se tão intensa que ofuscava as sombras que ameaçavam invadir seu espaço sagrado. Era o momento que todos aguardavam. Um alvoroço tomou conta do grupo e, a partir da coragem de Carlos e da fé renovada de Maria, cada um começou a abrir seu coração, compartilhando suas lutas ocultas, seus medos e anseios. Eu tenho medo de não ser suficiente, gritou uma mulher entre lágrimas, de não conseguir amar como deveria. Eu carrego ressentimentos que só consomem meu espírito, confessou João, com a voz embargada. Eu me senti perdido e sozinho, mesmo entre vocês, murmurou Lucas, o pastor, deixando sua vulnerabilidade exposta. E assim, na entrega uns aos outros, a congregação encontrou força. As máscaras foram retiradas e a luz começou a brilhar intensamente, revelando o que antes estava oculto nas sombras. Maria sentiu um alívio profundo, como se cada peso estivesse sendo retirado de seus ombros. O homem encapuzado olhou surpreso para a cena que se desenrolava diante dele. Era algo que ele nunca tinha presenciado. Os murmúrios de desconfiança começaram a desvanecer, e ele começou a entender que aquele grupo não erguia apenas muros, mas oferecia abrigo. Vocês são mais fortes do que imaginam, ele sussurrou, como se reconhecesse o poder do amor e da aceitação que emanava da congregação. Este é o verdadeiro caminho. Naquele momento, o chão da igreja tremeu.
Uma luz intensa, mais brilhante do que qualquer outro momento, envolveu todos. Era como se o próprio céu se inclasse sobre eles, acolhendo cada fraqueza, cada sombra e cada anseio. Maria sentiu-se renovada, fortalecida pela presença divina. "É hora de agir!" gritou Carlos. "Se somos amados, devemos compartilhar este amor, não apenas entre nós, mas com o mundo que parece tão perdido." A voz do jovem pregador cortou o ar, enquanto todos assentiam, sentindo a força daquela chamada. As portas da igreja não eram apenas a entrada para um espaço sagrado, mas para uma nova jornada. E na força da unidade surgiu a determinação de levar a luz adiante. "Vamos juntos!" gritou Maria, dando um passo à frente com uma confiança recém-descoberta. "Nos levantaremos contra a escuridão, com amor como nossa arma." Os olhos de Carlos brilharam. "Estou com vocês, eu quero fazer parte, eu também sou um filho de Deus." A congregação se uniu, mãos erguidas e corações entrelaçados, prontos para desafiar não apenas aqueles que ameaçavam seu abrigo, mas também as sombras internas que haviam sido liberadas. A luz de Deus estava com eles, e a batalha que se aproximava não era apenas uma luta pelo exterior, mas uma declaração de fé que ressoava nos céus. Enquanto as figuras sombrias se aproximavam, Maria sentiu uma paz interior que nunca havia sentido antes. O amor que havia ardido em seus corações durante toda aquela jornada, agora era uma chama inextinguível. Prontos, eles se prepararam para enfrentar a tempestade que se avizinhava, cada um se comprometendo a levar a luz ao mundo. "Quando a escuridão chega, a luz brilha ainda mais intensa", gritou Maria, no auge da emoção. "Nós somos luz, vamos juntos." E assim, à frente da congregação, eles se avançaram em direção à porta, prontos para enfrentar o desafio, a certeza de que, em união, a luz sempre prevalece. A batalha estava prestes a começar, mas naquele momento não havia mais lugar para dúvidas. Apenas fé, coragem e amor, porque o verdadeiro poder que unia aqueles corações era inabalável. Lá fora, a escuridão aguardava. Mas eles estavam prontos para brilhar, cada um iluminando o caminho do outro. A verdadeira vitória não estava apenas em vencer o inimigo, mas no testemunho que ofereciam ao mundo em nome da fé. Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar esta mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir você. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de amor e esperança. Juntos somos mais que vencedores.